Hoje eu quero falar aqui rapidamente sobre a importância de nos reunirmos. Reunirmos como igreja, reunirmos como célula, a importância de estarmos juntos. E para isso, João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo, né? Então, essa coisa de a gente estar cultuando no primeiro dia da semana não é uma invenção do século 21. Isso aí é algo que já vinha desde antes, desde a época de Jesus. Já vinha isso. Essas reuniões, em Atos 16 fala isso, em várias passagens nos fala sobre o primeiro dia, tá bom? A saber, Jesus se manifestou depois da ressurreição no primeiro dia. E a gente vê aqui que chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-se as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é acerca do medo e das incertezas que haviam naqueles discípulos. Ou seja, havia 3 anos e meio que eles haviam abandonado os seus serviços, tinham deixado tudo. Acredito eu que até alguns deles tinham sido confrontados pelas suas esposas e filhos, enfim. O fato é que acredito eu que não faltou, a Bíblia não entra em detalhe nisso, mas não faltou nada para eles. E depois de 3 anos e meio, eles, acreditando que haveria de ter uma recompensa política, uma recompensa terrena para eles, Jesus vai e morre. Embora Jesus tivesse falado que haveria de ressuscitar, eles não acreditaram nessa realidade. Mas Jesus ressuscitou. E, de repente, aparece para Maria Madalena, aparece para 2 que estavam indo no caminho de Emaús, e eles não acreditaram. Maria chegou para eles e falou: olha, eu vi Jesus, e eles não acreditaram. E aí, de repente, eles, com medo de ameaças dos fariseus, dos escribas e da classe religiosa daquela época, o que eles fizeram? Trancafiaram-se, confinaram num reality show ali na casa deles. E diz o texto que nós lemos, que eles estavam com medo. Com medo. E de repente, não tente entender isso, Jesus de carne e osso atravessou a parede, atravessou a porta. De carne e osso. Ele não era um fantasma, não. Ele não era um espírito, não. De carne e osso, tanto é que depois ele comeu. E ele atravessa e as pessoas então acreditam nele. As que estavam ali, tinham 10. Judas já tinha morrido, Tomé não estava lá. Tinha 10. E eles então veem Jesus, e a primeira coisa que Jesus faz é dizer: a paz seja convosco. E muitas vezes nós, quando encontramos com algum irmão, nós falamos isso, né? A paz, Senhor. A paz, Senhor. Hã? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Né? Mas tem alguns que não conseguem nem falar a paz, Senhor. O mineiro é assim. Ele corta tudo quanto é palavra, né? Abrevia tudo. E mal sabemos o que realmente estamos falando. Muitas vezes falamos a paz, alguns não falam a paz do Senhor, outros falam a paz do Senhor Jesus, os mais raízes, né? Como eu, assim. A paz do Senhor Jesus, eu gostava muito de falar a paz do Rei Jesus, depende do meu ânimo ali, eu falo a paz do Rei Jesus, nosso Senhor, Salvador, e eu vou emendando aí. Mas a gente, às vezes, não sabe o que aquilo significa. E eu quero te dar uma informação que isso não é um ato religioso. Isso é uma saudação que se transforma em uma ministração.
E quando Jesus ele não apenas saudou aquelas pessoas que estavam ali, ele ministrou a paz sobre eles porque eles estavam com medo. Na realidade, o que acontece é que eles estavam tão apavorados que eles não absorveram aquilo que Jesus falou. Você viu quando você fica tão impactado que você fica sem reação? Foi isso que aconteceu com eles. E Jesus então, pela segunda vez, diz para eles: a paz seja convosco. Aí, da segunda vez, eles entenderam. Então, nesse texto aqui, quando a gente olha aqui o versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai enviou, também eu vos envio. Eles acharam que tudo tinha acabado. Eles acharam que eles tinham perdido 3 anos e meio da sua vida. E Jesus, de repente, aparece com um discurso. Eu venho aqui para enviar vocês. Eu venho aqui porque nem tudo acabou. Não acabou foi nada. Pelo contrário, está começando tudo agora. E vocês vão pregar a minha palavra. Então, essa primeira fala de Jesus aqui foi uma fala de envio. E eu quero dizer a vocês que todos nós que estamos aqui debaixo desse teto fomos enviados para alguma coisa. E se você ainda não se encontrou no reino, você está perdido, você precisa se achar. Você precisa falar com Deus. Deus, para que o Senhor me enviou? Eu estava vendo, coincidentemente, um testemunho, uma palavra, aliás, de alguém que estava falando do Billy Graham. Quantos conhecem Billy Graham? Para quem não conhece, ele é simplesmente o maior evangelista de todos os tempos, abaixo de Jesus. Do século 20 e 21, maior evangelista. Arrebatou multidões, centenas, milhões de pessoas iam em cruzadas evangelísticas. E já há muitos anos atrás. Por volta de 1900 alguma coisa, lá para baixo, 1900, eu não me lembro exatamente a data, mas tem muitos anos isso. A igreja, principalmente os americanos, eles se reuniam em tendas grandes. Incrivelmente, eu pesquisando algum tempo atrás, não agora, tinha tenda de 20 mil pessoas, cabia 20 mil pessoas em uma só tenda. Imagina só, irmãos. E eu me lembro, eu peguei uma parte, quando eu era criança, eu peguei uma parte disso, que as igrejas eram em madeira. A igreja que eu me converti era de madeira. Hoje você não vê igreja de madeira. Antigamente era muita pobreza. Então era madeira as igrejas. Quem se lembra disso aqui? A pastora Nina e alguns outros aqui lembram. Então, lá na época tinha as cruzadas evangelísticas que eles faziam em tenda. E eu acho que tinha que fazer inscrição também, não sei. Eu sei que Billy Graham chegou, ele não era crente, não era convertido. Ele chegou numa dessas tendas e estava muito cheio. E o que aconteceu? Aconteceu é que eles não deixaram ele entrar. Mas aí tinha um porteiro que falou assim, nem imaginava o que ia acontecer com ele. Estava ele mais um, o Billy Graham mais um. E ele falou assim, não, vem cá, vamos dar um jeito aqui, vamos dar um jeito. Ele não era brasileiro não, mas vamos dar um jeitinho aqui. E ali, colocou eles dois lá. Resultado da operação é que, no final, o pregador fez o apelo e quem que levanta a mão? Billy Graham e o seu amigo. Billy Graham, ele foi nada menos do que o maior evangelista e o amigo dele foi o auxiliar dele. É aquele que fazia agenda, que agendava tudo para ele, que foi o mentor intelectual do ministério dele. Agora, você pensa bem, se aquele porteiro não é iluminado por Deus para fazer isso. Como o caso de Gandhi, que Mahatma Gandhi, todos vocês, eu acredito que já tenham pelo menos ouvido falar, ele criou, vamos dizer assim, uma seita, o hinduísmo, e ele teve uma experiência negativa em uma igreja, que eu não vou citar o nome. Isso significa o quê? Que de alguma forma ele não foi bem atendido, ele poderia ser um evangelista também, mas talvez alguém falhou. E o que eu quero te dizer, querido, voltando aqui para o Billy Graham e para o porteiro,
é que eu não sei o nome do porteiro, mas certamente teve uma posição extremamente relevante na história. E eu um dia acredito que haverei de saber o nome desse porteiro. Então, é importante que você entenda uma coisa. A questão de eu estar aqui e você aí é uma questão de ministério. Eu não sou em nada maior do que você. Em nada. Você não vai responder pelo tanto que você fez, mas pelo tanto que você obedeceu. Se você, durante toda a sua vida, Deus te separou para ser um porteiro, um limpador de banheiro, meu irmão, minha irmã, faça isso com dignidade. E você vai ter uma recompensa muito maior do que pastores que estão na mídia, que tem centenas e centenas de milhares de pessoas visualizando os seus vídeos. Por quê? Porque, querido, é isso que Deus quer para mim e para você. Que sejamos fiéis naquilo que Deus tem nos dado. Se Deus te deu um talento, desenvolve esse talento e multiplica para 2. Se Deus te deu 5 talentos, ministérios mais visíveis, desenvolve e multiplica para 10. Então, quando aqueles discípulos estavam ali, meio que inertes, achando que não tinha significado mais nada na vida dele, Deus falou assim, olha, eu estou te enviando, estou enviando vocês. E talvez essa seja a sua realidade hoje. Talvez você se sinta incapacitado como aqueles discípulos se sentiam. E Deus está enviando você. Diga para o teu irmão, Deus está enviando para você. Diga para ele assim, olha, você precisa fazer alguma coisa no reino. Algumas vezes na nossa vida, nós sentimos dúvidas. Poderia perguntar para você, quem de vocês não sentiu dúvidas acerca de ministérios que vocês desenvolvem? A nossa igreja, eu fazendo as contas, eu achei que tinha muito menos, mas eu e a Simone fazendo as contas, uma certa ocasião, nós começamos a enumerar as igrejas que nós havíamos fundado. Torre de oração. Deu um número de 24 igrejas. 24 igrejas. Tivemos igrejas em vários lugares aqui do Brasil. E muitas pessoas passaram, até que há uns 8 anos atrás, nós emancipamos, nós não estávamos com 24, nós estávamos com 10 igrejas nessa época, nós emancipamos essas 10 igrejas. Mas eu fico pensando uma coisa, por muitas vezes, me vieram dúvidas na minha mente. E as dúvidas eram, será que eu realmente escutei isso? Será que eu tenho que ser pastor? Será que é de Deus isso? Irmãos, foram tantas as lágrimas, foram tantos os sofrimentos, que eu tive dúvida, muitas vezes. E para aqueles que são mais próximos, sabe que eu, por 3 vezes, entreguei a chave desta igreja para outras pessoas. E Deus não permitiu que eu saísse. Ao ponto de que um dia eu já tinha determinado algo e Deus me deu uma visão. E mesmo com essa visão, eu fui contra Deus. Porque eu estava num desgaste emocional muito grande. Muito, muito grande. O sofrimento eu não consigo passar para vocês aqui. O que eu já sofri. E não é vitimismo nem nada, que eu não gosto nem de falar sobre isso. Mas é uma sensação horrível, horrível, horrível. E eu falei, Deus, eu não quero, eu não aguento. E hoje não é aceitável e nem é explicável. Mas, por exemplo, essa semana agora, um pastor lá do norte do Brasil suicidou, da Assembleia de Deus. E muitos pastores suicidam. Porque é uma carga enorme, é uma pressão enorme. Você acha que alguém chega para você e fala assim, vamos lá na minha casa comer um churrasco? Não é assim que funciona. Vamos lá que o BO está correndo solto. É separação. E eu não estou aqui falando para você não fazer isso, que eu estou aqui para isso, tá, querido? Eu só estou te falando uma coisa. Nós não podemos olhar para trás. Não podemos. Hoje eu falei, Deus, eu estou gripado, eu não vou pregar. Eu estava tossindo de uma forma que eu não conseguia falar. Ontem aqui eu estava passando mal. Eu passei mal o encontro inteiro, não falei? Falei para pouquíssimas pessoas.
estava mal, péssimo de doença. E o fogo caindo, e um caindo para cá, e outro caindo para lá, e a glória se manifestando, e um falando em língua, e milagre acontecendo, e eu passando mal. Mas a gente não pode olhar para trás, querido. Você, no mundo, você terá aflição, mas você tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e você vai vencer o mundo. Então, tudo que você propor a fazer dentro da casa do Senhor, você vai ter confronto, você vai ter dificuldade, você vai ter problema, você vai querer olhar para trás. Quando a gente olha o que aconteceu com aqueles 11 ali, Jesus começou a levantar a moral deles, que eles já estavam desanimados. E aí no versículo 22, né, diz assim, olha, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Vocês estão desanimadinhos, em outras palavras, tá, irmãos? Vocês estão para baixo. Vou te dar um negócio aqui que vocês vão rapidinho animar. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente dá um sopro. O religioso fala assim, mas para que sopro? Sopro lá em Gênesis está escrito que Jesus soprou. Aqui está falando que Jesus soprou também. E o sopro tem muito a ver com o Espírito Santo. Lá teve um sopro, lá no Pentecoste, alguns dias depois disso aqui, veio um sopro de lá do céu, que a Bíblia chama de algo como um vento, como, né? Não era um vento, é algo como um vento impetuoso. Por quê? Porque era o sopro de Deus. Agora, você imagina que vento é esse? Você assustou aí? E aí, se você estivesse lá em Pentecoste, então, você caía para trás. Né? E aí, o povo, não sei se falou língua porque estava assustado, mas não foi isso, é lógico. Mas é o Espírito Santo, oh Jesus, perdão aí. Foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que veio ali e manifestou a glória. E aqui, nesse caso, foi um mini Pentecoste. Foi um pré-Pentecoste. Quando eles chegaram lá no Pentecoste, eles já estavam aquecidos, eles já estavam com fogo, porque Jesus já tinha carimbado eles, Jesus já tinha soprado neles. E aqui veio o sopro. E diz aqui Gálatas 5:22, e relembrando aqui a pregação, cada um falou de um aqui, né? Estou falando aqui da Rayane, da pregação dela, uma pregação muito boa, que falou do fruto do Espírito Santo, e falou também dos dons do Espírito Santo. E aqui em Gálatas 5:22 nos fala, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí você fala assim, mas o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é Deus pegando algo que está dentro de você, o seu caráter, e através do Espírito Santo você molda o seu caráter. O fruto do Espírito Santo, com todas as suas vertentes, ele tem a ver com caráter. É isso. Aí você fala assim, e o que é o dom? Os dons do Espírito. Os dons do Espírito Santo é Deus nos dando os dons. A palavra dons significa presente. Presente você não empresta. Presente você dá. Então, os dons são os presentes, as ofertas que Deus nos dá, que é algo dele, para nós desenvolvermos através do Espírito Santo. Ao contrário do fruto, que é algo nosso, que Deus pega e através do Espírito Santo nós desenvolvemos. O caráter é nosso, o caráter não é de Deus. Então é importante que a gente entenda isso. Quando Jesus ele assoprou ali, ele assoprou os dons, ele assoprou o fogo, ele simplesmente aqueceu aqueles corações que estavam desanimados. Foi isso que aconteceu ali. E rapidamente eles se acenderam. Quando a gente olha aqui em 1 Coríntios 12:8, a gente vai entender sobre os dons, que diz assim, porque há um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Levanta aí para mim, pastor Paulo, e lê esse negócio aí para mim. Até o 10, do 8 até o 10.
Para você que está aí na internet, nós lemos aqui 1 Coríntios 12, 8, porque o som do pastor Paulo não sai na internet. Aí ficou meio que silêncio lá para eles lá. Mas depois você procura aí, 1 Coríntios 12, 8 até o 10. Amém? Então essa é a diferença básica. A diferença é isso. O fruto do Espírito Santo, com todas as 9 vertentes, ou os 9 gomos, como que você queira chamar, ele em si, ele não te salva. Mas ele agrega. Quem salva é a graça mediante a fé. E a fé, você vai perceber o seguinte, ela está nos frutos e no dom. Os dois. A fé está nos dois. Então, é importante a gente entender isso. Agora, dons espirituais, ele não vai te salvar. Ele pode, de alguma forma, também agregar. Dons não salva. Aliás, quando você olha dentro da palavra, você vai ver que muitos vão chegar para Deus e falar assim, olha, eu curei em seu nome, eu profetizei em seu nome, eu falei línguas em seu nome, eu fiz isso e aquilo no seu nome. E Deus, o que vai falar com eles? Apartai-vos de mim, maldito, eu nunca vos conheci. Então a gente precisa entender isso, que tem muitas pessoas que ostentam que são usadas por Deus, e realmente são usadas por Deus, mas isso não significa a salvação dessa pessoa. Tá bom? Então, João capítulo 3, versículo 8, nos fala que, olha, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, aqui mais uma vez nos fala sobre uma ligação entre o vento e o Espírito. E o vento é invisível, você não sabe de onde vem nem de onde vai. Só que é assim que também funciona na nossa vida. Hoje eu estou aqui, eu não sei até que dia eu vou ficar, eu posso fazer planos, eu vou viver até 120 anos, não sei. Tá bom assim, pastor Paulo? 120 anos? Vou viver até 120 anos. Aí, vai que acontece e fala assim, Deus, não, eu não tenho esse plano para você. Ah, então tudo bem. Até quantos anos ele me der, tá bom. Então, eu estou aqui de passagem. O viver para mim é lucro. O morrer é ganho. Então, a gente faz o plano. Mas quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho que levar essa obra no meu braço. Não tenho que levar. Eu todos os dias falo assim, Deus, eu quero ser obediente ao Senhor. Não quero me ostentar com absolutamente nada. Nada. Não quero me frustrar com absolutamente nada. A única coisa que eu quero é ser obediente ao Senhor. Se Deus colocar aqui 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, é isso que o Senhor quer, Deus? Então tá bom. Se Deus colocar aqui 5 pessoas, é isso que o Senhor quer? Tá bom. Eu quero é obedecer a Deus, querido. Eu quero é estar no centro da vontade de Deus. Por quê? É o vento do Espírito. O que vai acontecer semana que vem? Eu não sei. Eu quero que o Espírito Santo me leve, me conduza. O problema é, se você tiver com o coração resistente, o Espírito Santo querendo levar você para lá e você indo para cá. Aí não vai funcionar. Porque acredito eu que naquele dia, muitas pessoas vão chegar assim e vão falar assim, olha, minha igreja tem 10.000 pessoas. Aí Deus vai falar com ela assim, olha, então você está no inferno. Porque você era adúltero, porque você era ladrão, porque você, quando subia lá para pregar, você estava incorrendo em delitos que você escondia da igreja, você traía sua mulher, e ele se ostentava porque tinha 10.000 pessoas na igreja dele. E aquela mulher que estava lá orando, que ninguém sabia o nome dela, com seus joelhos amassados, é que ganhava as pessoas, é que Deus, que atraía a presença do Espírito Santo para aquela igreja. E quando o pastor pregava ali, ele tinha realmente o dom, mas o dom, ele usava aquele dom ali, se ostentava naquele dom ali, mas aquele dom não trouxe salvação para ele. E quem foi salvo, o rebanho dele pode ter sido salvo, mas ele não. A minha sogra, ela fazia parte de uma igreja muito polêmica aqui no Brasil. Não vou falar o nome para vocês. Quem é mais próximo disso sabe quem que é. Sabe qual igreja que é. Igreja polêmica, 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 polêmica. Que você chega lá, você não sabe se você está numa empresa
ou se você está realmente num culto. Porque você chega lá, só fala de dinheiro. Né? Um culto ao dinheiro. Um dia que eu fui lá, eu fiquei horrorizado. Eu falei, meu Deus, que isso? Eu fiquei horrorizado. Quando alguém pega um espaço ali que é para adorar a Deus, glorificar o nome de Deus e falar da palavra de Deus, a pessoa passa 80% daquele momento ali falando de dinheiro. Isso para mim é um culto ao dinheiro, que Jesus passou longe disso. Mas a minha sogra, ela era de lá e eu creio na salvação da minha sogra. Eu creio, irmãos. A mulher, ela pegava a grana dela inteirinha, que não era muita, ela ganhava um salário mínimo de aposentadoria, se não me engano. Não era isso, mano? E pegava e dava o dinheiro inteiro para a igreja. Então, sabe, queridos, eu digo para você o seguinte, esses mestres, a Bíblia nos fala que os mestres, eles terão um juízo mais rigoroso. O meu juízo será mais rigoroso do que o seu. Porque eu estou com essa arma, eu estou com essa ferramenta aqui. E eu posso, de acordo com aquilo que eu falar, induzir muitas pessoas para ir para o inferno. E essas pessoas vão para o inferno dando glória a Deus. Porque elas estão achando que estão indo para o céu. Então é importante a gente entender o nosso ministério. E nós estamos ali, nós estamos aqui sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E no versículo 23 nos afirma o seguinte: aqueles a quem perdoardes os pecados, lembra da reunião? Não sei qual era o tema daquela reunião que os discípulos estavam falando. Talvez, o que será da nossa vida a partir de agora? De repente Jesus entra, de repente Jesus sopra e de repente Jesus fala assim, eu estou enviando vocês. Essa era a reunião. E aí nessa reunião, Jesus começa a falar como se ele mudasse de assunto. E ele fala, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. E Jesus não estava falando de perdão aqui, literalmente. Ah, pastor, mas é perdão? É perdão? Não, Jesus estava falando de autoridade. Jesus estava falando da igreja. Jesus tinha aquele staff, né, aquela equipe ali, aqueles discípulos ali, seria a base da igreja, a base da igreja. E ele então começa a falar sobre autoridade, é lógico que inclui perdão. Então o que eu quero dizer para você, que isso que essas meninas fizeram aqui, olha, isso tem relevância no mundo espiritual, porque a pessoa que é desigrejada, ela não entende essas coisas, mas Jesus está falando aqui, olha, eu dou autoridade à minha igreja, eu dou autoridade à minha igreja. É isso que ele está falando, ele estava falando sobre princípios de autoridade que ele delegava não apenas para esses discípulos aqui, que ele delega para a igreja. Ele começa a falar isso. Aí a gente olha aqui, Mateus capítulo 16, versículo 19. Olha para você ver. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Hã? Vamos ler isso de novo? Olha o que Jesus deu para a igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes aqui na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes aqui na terra será desligado nos céus. Ele está falando de autoridade aqui também. Então tome cuidado com aquilo que você fala da igreja. Porque muitas vezes você fala de uma igreja, aquela igreja, ela tem poder de te ligar e te desligar, querido. Então por isso, eu te digo que é importante você valorizar o hall de membro da tua igreja. A doutrina da tua igreja. Valoriza, porque a igreja tem autoridade. Nós temos a chave do reino dos céus. E diz aqui, querido, diz aqui em Romanos 10, olha para você ver. Essa questão aqui, ó, depois eu falo aqui. Romanos 10, 9, eu já falei aqui na semana passada, se com tua boca confessares ao Senhor, isso aqui também está relacionado à autoridade da igreja. Você confessa aqui, ó, e você crê no seu coração, você fala publicamente, eu recebo ao Senhor Jesus. Então é assim que tem que funcionar. Por quê? Nós somos uma instituição. Nós somos constituídos por Deus. Nós temos autoridade por Deus. Eu vejo muitos desigrejados
que eles têm um discurso assim, eu não faço parte de instituição. Então tudo bem. Segue um evangelho autônomo. Vai lá, você e sua esposa lá, e vai lá cear com ela, prega um para o outro. Tem muitas pessoas assim, querido. Aí na hora que está doente, vai lá procurar quem? Vai procurar a igreja. Na hora que está na depressão, na angústia, na tristeza, na miséria, vai procurar quem? Vai procurar a igreja. Agora você quer a igreja? Então é importante a gente entender isso aqui, valorizar isso aqui, e a Bíblia nos fala que nós precisamos congregar. Nós precisamos congregar, querido. Como é que você vai viver um evangelho autônomo? Como que você vai celebrar na grande congregação que a Bíblia nos fala? Como você vai cantar louvores no meio da congregação, como o salmista nos fala? Como você vai cear ali na sua casa? Não, querido. Você precisa... A gente coloca o culto aqui na internet, mas é para a pessoa que não pode vir, que está em outro estado, enfim. Mas você que pode vir, nada substitui o culto presencial, querido. Nada substitui. Então, é importante que você fale assim, olha, eu preciso frequentar um grupo pequeno, uma célula, um grupo pequeno, e preciso ir na grande congregação. Você tem que ter um compromisso de pelo menos 2 vezes por semana. Por quê? Porque a igreja primitiva, ela reunia todos os dias. Todos os dias, irmão. Então, deixa a religiosidade de um lado, querido. E olha para você ver, que diz aqui em Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende. Entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Isso aqui foi Jesus que falou, tá? E aqui nos fala que se teu irmão pecou, você vai e fala com ele. Se ele ainda insiste no pecado, chama 2 ou 3 e conversa com ele mais uma vez. Porque aí está a igreja. Aí é a igreja do Senhor. E eu, se fosse você, acreditava nisso. E diz aqui, olha, e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar, a igreja considera-o como um gentio e publicano. Aí você vai falar assim, mas e daí? E daí é que se a igreja, debaixo de uma legalidade, ela fizer isso aí, você está espiritualmente comprometido. São palavras do Senhor Jesus, querido. Porque Deus, Ele não quer que você ofenda e despreze a sua noiva. E para quem não sabe, a igreja é chamada de noiva do Cordeiro, noiva do Senhor Jesus. Tem muito crente que gosta de meter o pau na igreja. Eu não gosto de falar mal. Falo dos irmãos que têm o nome de igreja, mas não é igreja, é comércio. Aí é outra história, outra realidade. Mesmo assim, não gosto de citar nomes. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, nos fala assim, ó, é esta a 3ª vez que vou ter convosco. Por causa de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Aí quem fala agora é Paulo. Já anteriormente o disse. E segunda vez o digo, quando estava presente. Mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei. Dura essa palavra, hein? Já pensou se o Ed escrevesse um livro e falasse assim, Rubão, não vou te perdoar. Amanhã, o que aconteceria? Muita gente ia falar mal de mim. Mas Paulo falou isso aqui, está escrito dentro da Bíblia que você segue. Por quê? Porque o que acontecia? O que significa esse não perdoar aqui, olha? Não perdoar, aí você fala assim, mas se a pessoa já pecou, ela já está, se ela não quer reconhecer, ela já está no inferno já. O que vai adiantar eu perdoar ou não perdoar? Isso significa que Paulo, em outras palavras, ele está falando assim, olha, dessa vez não vai ficar barato. Ou seja, você vai pecar, mas vai ter disciplina em você. Vai ter disciplina. Ele está falando assim, olha, você pode pecar, você vai pecar. Pode pecar sim, entre aspas, né?
Você tem liberdade, você faz da sua vida o que você quiser. Se você pecar mais uma vez, agora eu não vou te perdoar. Não vou te perdoar, mas não é que ele não vai perdoar. É que vai ter uma disciplina em cima desse cidadão. Então é importante isso. A igreja, ela está indisciplinada muitas vezes. E nós precisamos entender. Eu vim de uma geração, e a minha geração era o seguinte, era meio que dente por dente e olho por olho. Era disciplina. Eu me converti na Assembleia de Deus. Então era disciplina dura, querido. Se o cara jogasse bola lá, estivesse lá no time lá, estava no banco. Era assim. A igreja, eu vim do rock and roll, eu gostava de rock and roll. Eu não podia tocar meus rock lá, mesmo se fosse gospel. Não podia. Por quê? A igreja era dura, disciplinada. Aí, os pastores que vieram da minha geração falam assim, olha, eu agora não vou fazer isso não. Para mim está tudo, eu não quero ser como os meus ancestrais. Eu vou liberar geral. Aí, cria-se uma igreja antagônica à geração dele. Uma igreja liberal demais, uma igreja que pode tudo. Aí entra as moças que vão dar testemunho de mini saia. Aí vem um pessoal que parece uma árvore de Natal. Aí vem pessoas que fazem coisas completamente desconexas, têm vocabulários completamente desconexos com aquilo que faz parte da igreja, que não deveria fazer. Você entende, querido? Então, a gente precisa entender aonde vem a liberdade do Espírito Santo e aonde está a libertinagem que muitas pessoas estão. As pessoas estão com uma cultura liberal, onde é comum você ver pessoas dentro da igreja, sair da igreja e ir para motel, sair da igreja e ir para bar, e falar assim, não, Deus é misericórdia e justiça, querido. Então a gente precisa diferenciar essas coisas. Os irmãos estão entendendo? Então Paulo, ele falava com aquelas pessoas, olha, nós vamos reunir a igreja e não vai ter perdão dessa vez. Não vai ter perdão. Nós vamos aplicar uma disciplina, nós vamos desligar. Desligar. Ou nós vamos ligar. A igreja tem esse poder, a igreja tem autoridade. Mas o irmão carnal, o irmão natural, o que faz? Eu estou nem aí mesmo, deixa eles fazer o que quiser. Então tudo bem, sem problema. Só que você está sendo avisado. E aí, no versículo 24 desse texto de João, que é o texto básico, ele então nos fala sobre os sinais, né? E ele, eu não vou ler tudo não, porque meu tempo já está acabando já, mas aqui nos fala sobre a questão de Tomé, que foi lá e ele não acreditou que Jesus havia vindo. E Tomé falou assim, olha, se eu acredito, eu só acredito se eu ver e se eu tocar. E Jesus então se revelou da segunda vez, e Tomé estava lá. Jesus chamou Tomé, falou, vem cá, Tomé, vem cá. Imagina Tomé indo. Tá bom. E ali todo mundo vendo, né? Uma risadinha off de Pedro e dos demais. Toma, Tomé, falando baixinho. E ali, quando Tomé vem, Jesus, que não passava barato as coisas, sabe o que é isso aqui? Ele faz isso aqui, ó, mostra a mão e o lado. E isso não basta, né, Tomé? Então vem cá e toca. E ali ele foi e tocou. E ele trouxe aquela frase clássica. Você precisou ver para crer, mas bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. Bem-aventurado. E é importante que a gente entenda isso, querido. Mas os sinais também são importantes, embora muitas pessoas às vezes pegam esse texto aqui para falar contra os sinais. Jesus liberou também sinais para aquelas pessoas. Quando você vai olhar aqui, diz aqui, olha o versículo 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, quando Jesus chegou naquela reunião, a primeira coisa que ele fez, o que ele fez? Ele levantou a moral daqueles discípulos. Levantou. A segunda coisa que ele fez, ele falou assim, olha, eu vim aqui porque eu estou enviando vocês. Acredito que um olhou para a cara do outro e falou assim, enviando quem? Eu? Eu não, você achou o endereço errado. Eu não tenho capacidade nenhuma. Terceira coisa que ele fez, ele assoprou sobre eles o Espírito Santo. E ativou neles ali os dons espirituais. Presentes que vieram dos céus. Falei assim, vou te dar a ferramenta. Evangelismo inteligente. Se você elaborar um bom sermão, e se você pegar um muçulmano jihadita, radical, raiz, o que você vai conquistar? Provavelmente nada. Que ele vai te provar que Moisés é maior do que Jesus, dentro do conceito dele. Mas aí você fala assim, então pede para Moisés fazer um sinal, e Moisés não vai fazer o sinal. Aí ele fala para você assim, então ora por mim, e aí você ora, e o sinal é manifesto. Esse muçulmano, ele tem uma probabilidade muito maior de se converter. Lembrando você que Jesus, ele veio no momento de 400 anos, onde não aparecia profetas, e ele não podia simplesmente pregar, ele tinha que pregar e fazer sinais. E, infelizmente, essa é a nossa realidade. Talvez você está fora da realidade do contexto geral do século 21 que nós vivemos. Porque hoje você vive num país light, onde nós temos liberdade de expressão, mas eu te convido a se remeter agora ao Sudão, ao Afeganistão, à China, que existe uma perseguição enorme de cristãos, ao mundo oriental, aonde existe igrejas perseguidas, cristãos sendo mortos. Por quê? Porque as pessoas criaram numa cultura de que Jesus não era Deus. Então é importante, até mesmo dentro da nossa cultura, você vai pegar agnósticos, pessoas que não creem na Bíblia, pessoas que são ateus, ateias, e você precisa apresentar para elas sinais. Porque o sinal para mim não faz diferença nenhuma, talvez para você não faça diferença nenhuma. Se acontecer sinais aqui, ó, glória a Deus por isso, como aconteceu vários sinais aqui ontem. Mas isso não vai me fazer mais crente ou menos crente. Agora, existem muitas pessoas que precisam de sinais, e eu não tenho que ficar acusando essas pessoas, irmãos. Então é importante. E Jesus falou assim, eu vou deixar ferramenta para vocês, eu vou deixar sinais. Se não fosse importante, Jesus não falaria isso. E eu termino dizendo aqui para vocês o que está escrito lá em Marcos 16, 17, que diz assim, olha, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. A pergunta que eu te faço, quantos demônios você já expulsou? Não foi tão visível assim não, pastor. Querido, é sinal. Não vem se excusar daquilo que Deus deixou para mim e para você fazer. Tem muitas pessoas oprimidas e que precisam ser libertas. E tem muitas pessoas, ontem aqui eu falava sobre isso, de crentes, ontem aqui no encontro com Deus. E outra coisa, irmão, não tem nessa. Quem fez encontro aí pode falar tudo que aconteceu, viu, gente? Pode falar, tem esse negócio de... Aqui não é seita, não. Pode falar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem passar o encontro todinho, pode falar à vontade. E eu falava ontem aqui sobre as pessoas que se dizem crentes estão endemoniadas. Eu já tive várias experiências assim. Demônios sentam dentro de pessoas, sentam nos nossos bancos e cantam as nossas canções e levantam as mãos e a gente acha que é crente. Estão endemoniados, muitos deles, e nós temos que expulsar os demônios dessas pessoas. E esses são os sinais. Seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tá? É isso que é o Evangelho. Se você não crê em línguas, pode crer que Deus batiza
pessoas com dom de línguas. Deus dá a interpretação de línguas. Deus usa pessoas em sinais, em maravilhas. Tudo para que outras pessoas sejam salvas. Nós não vamos nos espelhar nisso para crermos em Deus. Indiferente de sinais, nós cremos em Deus.